O frio chegou e com o frio vem a nossa preocupação: como proteger as plantinhas das temidas geadas? Nós, seres humanos, precisamos de roupas quentinhas para conseguir manter a gente mais aquecido. As plantas, na natureza, elas conseguem se virar sozinhas, por quê? A plantinha que é lá da Indonésia, ela está acostumada com o clima da Indonésia. A plantinha que é lá de lugares que neva, ela está acostumada com aquele clima de neve. O problema da globalização e dessas trocas todas de mercadorias entre diferentes países é que o quê? A gente traz plantas de climas quentes para lugares frios, plantas de climas frios e leva para lugares quentes. Então nós precisamos nos adequar e proteger as plantinhas para não perdê-las quando a condição não está 100% favorável para aquilo que ela é acostumada, para aquilo que a genética dela é acostumada. Então uma dica muito legal é você cobrir as suas plantinhas. Plantas que estão na área ou em locais cobertos, dificilmente a geada vai pegar muito forte nelas. Na verdade, a geada ela não cai, ela se forma sobre a superfície da folha. Então ficam aí cristais de gelo sobre as folhas e é isso que faz queimar, né? As plantas não gostam desse gelo sobre as suas folhinhas. Então, uma dica bem interessante é você cobrir as suas plantas. Então pegue aí uma cortina velha, lençol velho, toalha, um pedaço de TNT, qualquer tipo de material que não seja um material muito pesado. O ideal é usar materiais leves para não machucar realmente as flores. Se for um material um pouco mais denso, às vezes faz uma cabaninha para conseguir proteger as suas plantas, você vai conseguir impedir que elas queimem com geadas um pouco fortes. Então, se tem previsão de geada para anoitecer, né? Antes de dormir lá no finalzinho da tarde, você cobre as suas plantinhas. No outro dia, quando você acorda, você tira, não deixa elas cobertas o dia inteiro, né? Porque elas precisam pegar o sol ao longo do dia. Então você tira a cobertura durante a manhã e se tiver previsão de geada para a próxima noite, você repete todo o processo. Então dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue manter as suas plantas mais protegidas do frio. Outra dica interessante é cuidar muito com a quantidade de água que você dá no inverno para suas plantas. No verão, você pode dar água um pouco mais em abundância, porque o sol, o calor, tudo isso faz com que a água evapore, então o substrato das plantas não ficam muito encharcados. Quando começa a chegar nos períodos aí com temperatura menor de 10 graus, você pode cuidar um pouco mais, dar menos água para sua planta e quando for molhar, evita ficar molhando as folhas, tenta molhar somente o substrato, a terra, indiferente de qual planta seja, evitar molhar as folhas, principalmente nos dias que tem previsão de água, porque essa camadinha de água que vai ficar sobre a folha, ela pode facilitar a formação da geada e acaba queimando um pouquinho mais a planta. Outra coisa também que você precisa cuidar é ficar atento às necessidades de cada planta. Por quê? Tem plantas que elas podem receber a geada e isso não vai ter nenhum prejuízo para a planta em si. Muitas vezes as plantas resistentes à geada, elas acabam queimando a folha, mas depois ela faz toda a troca de folhas, você faz umas podas e você consegue manter a planta bonita de novo. Outras plantas, como é o caso das gloxíneas, das violetas, são plantas que se pegar a geada forte em cima dela, se ela receber a geada muito forte, geralmente a planta acaba até morrendo. Então são plantas muito sensíveis. Então aí você diferenciando a planta muito sensível da planta que pode pegar a geada e vai acabar conseguindo se fortalecer e ela consegue se recuperar depois, você consegue direcionar a forma de proteger. Geralmente as violetas, as gloxíneas, essas plantas com a folha mais molinha, que acumula bastante água, né, como é o caso dessas plantas, o ideal até você pôr dentro da sua casa, põe o marido para fora e coloca as plantas para dentro. Aí você consegue proteger elas para ter as plantas sem queimar no frio. Orquídeas também, elas podem acabar queimando, então dá uma protegida na sua orquídea, coloca um paninho ali sobre elas, não precisa fazer fogo nem nada assim, porque às vezes você acaba provocando um acidente na sua casa, mas cobrindo elas com um pedaço de tecido, pode ser um tecido velho, qualquer tecido, você consegue proteger. Então orquídeas, violetas, gloxíneas, lírio da paz, a própria zamioculca também é uma folhagem que ela acaba queimando com a geada, ela dá uma cozinhada. Então aprendendo um pouquinho sobre a planta que você tem em casa, você consegue cuidar ela da melhor maneira, mesmo nos dias quentes, como agora nos dias mais frios.